Boa noite a todos que estão aí do outro ladinho. Estamos aqui para trazer uma palavra para o teu coração, para a tua alma. E desejo muito que você fique ligadinho comigo aí, em nome do Senhor Jesus, compartilhando, marcando seus amigos, para que sim a palavra do Senhor toque mesmo, sim, cada vida que entra em cada casa, em nome do Senhor Jesus. E antes de começar toda a proposta para essa noite, eu quero estar orando a Deus nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança essas vidas, Senhor, que vão estar aí ouvindo pelo celular, pela televisão, enfim. Mas abençoe, ó Pai, que essa palavra possa entrar, possa gerar semente em nome do Senhor Jesus, e aquilo que precisa ser curado, cura, aquilo que precisa ser transformado, transforme. Mas, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor guarde também cada casa, cada lar, cada pessoa conectada, Senhor, sempre, em todo dia, Senhor, nos ao vivos, que a Igreja El Shaddai tem ministrado, que os pastores têm ministrado neste lugar, líderes têm ministrado neste lugar. Espírito Santo vai alcançando, vai guardando família, vai guardando a casa, Deus, em nome do Senhor Jesus, vai escondendo, Senhor, de toda essa pandemia, de toda essa dificuldade debaixo das tuas asas, que não falte do que comer, que não falte do que vestir para cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor não abandona os teus, ó Pai. Então, Deus, se tiver alguém deprimido nessa noite, alguém angustiado nessa noite, se tem alguém, Senhor, preocupado nessa noite, seja mesmo, Senhor, alcançado através dessa palavra, seja alcançado, Senhor, através do louvor, seja alcançado através desse ao vivo, e que haja paz no coração deles, que haja paz e harmonia na história dele, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam descansar, Senhor, e saber que quem está pelejando por nós é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Vai deixando seus comentários aí, vai deixando seu nominho aí, e vem comigo aí em nome do Senhor Jesus, nessa quinta-feira de adoração. Tem uma palavra pro teu coração, pro meu coração também. Então mesmo, abre o teu coração e deixa Deus fazer. Mas quando clamo e acalma o meu pensar, me leva-me pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, oh, oh. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva-me pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo
há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Como eu preciso, como necessito. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus, precisamos muito do Senhor. Queridos, queria aqui deixar uma palavra para o teu coração. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, online aqui, no meu aplicativo aqui do meu celular. E eu quero que você medite nisso, né? Quem somos, né? Você é um discípulo ou você é um seguidor? Há uma diferença entre discípulo e seguidor, enfim, mas eu não quero entrar numa tese bem profunda, de algo bem assim, mas eu quero mesmo assim trazer uma palavra simples, objetiva e rápida, que encaixe dentro do teu coração, em nome do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 6, versículo 66, diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não o acompanhavam mais. Versículo 60. Então ele perguntou aos discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Esse é uma passagem muito conhecida por nós, né? Para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E interessante que isso sai da boca de um discípulo chamado Pedro. Mas antes de eu entrar nesse contexto aqui, nesse texto, você precisa entender o capítulo inteiro de João, capítulo 6. Quando a gente começa a ler e destrinchar o capítulo 6 de João, a gente começa a entender e a gente começa a nos avaliar para entender o que somos, se somos discípulos ou se somos seguidores. Olha algo interessante. No mesmo capítulo de João, capítulo 6, versículo 12, aqui começa Jesus atravessando ali o rio da Galileia, e nisso tinha uma grande multidão que seguia ele. E essa multidão já era ali mais ou menos a hora de ter as suas refeições. E Jesus viu que aquele povo estava com fome e precisava alimentar aquela multidão. Então ele dá uma pergunta para Filipe, dizendo assim: Filipe, o que vamos fazer para alimentar toda essa multidão? A Bíblia é interessante, a Bíblia diz assim que Jesus faz essa pergunta, mas já sabia o que ia fazer. Ai meu Deus, deixa isso para um outro vídeo, para uma outra situação, para a gente ministrar em outra situação. Mas aí, de repente, Filipe começa a fazer a matemática ali, como a gente vai poder alimentar essa multidão, porque era 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e de repente vem André com uma criança, com um menino, e esse menino carregava na sua sacola 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha aquilo lá e vê que isso é suficiente para fazer todo mundo se alimentar. Olha algo interessante, o Senhor pega os 5 pães e os 2 peixinhos, dá graças, agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos, senta todo mundo e manda distribuir esses 5 pães e 2 peixinhos. O interessante é que a Bíblia relata que eles pegavam e comiam à vontade. À vontade, não era sem miséria, não era com racionamento, mas era à vontade. Imaginou? 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens ali sentados, fora mulheres e crianças, comendo à vontade. Eu imagino assim que Deus, quando Ele quer fazer algo,
Ele usa as coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua história. Ele usa coisas pequenas para anunciar coisas grandes, você está entendendo? A Bíblia fala que quando Elias, ele pede para o seu servo subir ao monte para ver se vê alguma nuvem, porque fazia mais ou menos 3 anos que não chovia. O servo de Elias sobe ali mais ou menos quase 7 vezes. 7 vezes, se eu não estou enganado. E na 7ª vez, quando ele sobe, ele vê uma nuvem pequena de uma mão de um homem. Então Elias fala: vamos embora que vai vir chuva pesada. Como que você pode dizer que vai chover quando ele vê uma nuvem pequenininha? E é isso que eu entendo, que Deus faz pequenos sinais para grandes milagres acontecer na nossa história. E eu vejo nisso, e eu vejo isso, e a multidão que estava sentada estava admirado. E no versículo 12, preste atenção, no capítulo 6 de João, onde a gente está falando aqui, diz assim a palavra do Senhor: e quando já estavam satisfeitos, olha aqui, o pão só parou de multiplicar quando eles pararam de comer. Olha algo interessante, o peixe só parou de multiplicar quando eles já estavam satisfeitos. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se percam nada. Versículo 13. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. E os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Olha algo interessante, que quando eles veem o milagre acontecer, quando eles estão satisfeitos ali do pão e do peixe, e através dos 5 pães e 2 peixinhos sobrou 12 cestos cheios ainda, eles falam assim: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo, e eles queriam fazer Jesus como rei. Tranquilo. Jesus manda os discípulos ir para outro lugar. Jesus vai para outro lugar. Aí a multidão, no outro dia, ela volta no mesmo lugar para tentar encontrar Jesus. Mas percebe que Jesus não está naquele lugar. Então a multidão tenta procurar Jesus e descobre que Jesus passou do outro lado do rio. E a multidão vai ao encontro de Jesus. E a multidão encontra Jesus. E no versículo 25, preste atenção. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque querem os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Olha algo interessante. Jesus, ele faz um milagre no dia anterior. No dia anterior, a multidão e os seguidores dele estavam ali extasiados pelo milagre que aconteceu, de 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 5.000 homens ali, fora mulheres e crianças, estou querendo dizer. E eles elogiam, glorifica, dizendo que esse verdadeiramente é o profeta que tem que vir. E nesse exato momento, no outro dia, eles encontram Jesus, a multidão vai de novo ao encontro de Jesus. E Jesus fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Olha algo interessante. Olha como a gente precisa entender os milagres. Olha um ensinamento aqui, que a gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Jesus não simplesmente multiplicou os pães só para satisfazerem eles carnalmente, mas para revelar a glória divina, revelar o Filho de Deus, para que eles possam crer que ele foi enviado. Olha algo interessante, olha que você precisa entender os sinais, os milagres que Deus tem feito na sua história. Preste atenção. No decorrer daí, querido, vai ter um debate entre Jesus e a multidão. Eles vão debatendo. Aí eles começam a dizendo assim, pergunta assim: o que Deus quer que a gente faça? Perguntaram ele.
Perguntou, eles fizeram uma pergunta, tá bom, você tá falando que a gente não tá entendendo seus milagres, estão dizendo assim que eu tô trabalhando só para ter comida, mas não tô trabalhando para o reino, mas o que Deus quer? Aí Jesus responde, eles dizendo assim, que o milagre que o Senhor vai fazer, ele falou assim, ó, versículo 28, o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles, e Ele quer que vocês creiam naquele que enviou. Olha, Jesus está dizendo assim, ó, o que Deus mais quer é que vocês acreditem em mim, que eu sou enviado do Pai. Aí, olha algo interessante, eles falando, versículo 30, e eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como diz as escrituras sagradas do céu, e ele deu pão para eles comerem. Olha algo interessante, queridos, essa multidão é a mesma multidão que estava ontem com Jesus e viu um milagre acontecer, e nesse exato momento onde Jesus está dizendo assim, ei, o que o meu Deus mais quer é que você creia em mim, que eu sou o filho, que eu sou o enviado dele. Eles fazem uma pergunta dizendo assim, qual é o milagre então que o Senhor vai fazer aqui agora para a gente crer? É isso que o meu coração indaga, sabe por quê? Porque o meu Deus fez tanta coisa lá atrás por mim e por você. O meu Deus fez tantos sinais para mim e para você lá atrás. O meu Deus fez tantas coisas por nós, nos guardou, nos ensinou, mostrou sinais, fez milagre, abriu porta onde não teve, fez coisas que a gente orou e aconteceu lá atrás. Que hoje no presente a gente está fazendo assim, Deus faz um milagre para que eu possa voltar a ter fé. Senhor, faz um milagre. E os milagres que o Senhor fez lá atrás? E os milagres que o Senhor fez? Jesus dá uma olhada para os fariseus, e os fariseus pedem um milagre. E Jesus fala assim, o único milagre que eu vou mostrar para vocês é o milagre de Jonathan. É o único testemunho que eu vou dar, se arrependa, se arrependa. Olha algo interessante, a mesma multidão que viu o milagre, a mesma multidão que viu toda a obra acontecendo ali, a multiplicação dos pães, dizendo, glorificando a Jesus, eles estão agora desacreditando, dizendo, faz algum milagre para a gente crer agora. Mas e onde? E o pão que multiplicou lá atrás? Olha algo interessante, vamos caminhando aqui. Aí, eles falaram que eles comeram, os antepassados deles comeram o pão, o maná que desceu do céu. Olha algo interessante, Jesus disse assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá, aquele que desceu do céu, dá vida ao mundo. Aí eles olharam e falaram assim, Senhor, queremos esse pão, nos dá desse pão. A multidão pedindo, olha algo interessante. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Queridos, a falta de fé é o que desagrada a Deus. Você que está me assistindo, você precisa entender e acreditar em Cristo. Quem você é no meio dessa discussão onde a gente está vendo aqui no João capítulo 6? Você é discípulo ou você é seguidor? Eu já vou entrar nisso aí, preste atenção onde eu quero chegar. Aí Jesus vai falando que ele é o pão do céu, que ele é a vontade de Deus, enfim. Aí no versículo 41 diz assim, e eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como agora ele está dizendo que desceu do céu? Olha algo interessante. O que Jesus está dizendo aqui é algo espiritual. É a mesma coisa que quando Jesus olha para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, você tem toda essa sabedoria, mas se você não nascer de novo, se você não nascer da água, não nascer do Espírito, você não vai entrar no reino do céu, você não faz parte do reino do céu. E então Nicodemos, com toda a sua sabedoria, ele fala assim, como eu, velho, posso entrar ainda no ventre da minha mãe? Aqui nesse exato momento e no momento de Nicodemos, Jesus estava falando espiritualmente. A gente precisa discernir espiritualmente aquilo que a palavra diz, o que o Senhor está querendo falar comigo, qual é o meu posicionamento, o que o Senhor quer fazer.
preste atenção. Algo interessante. Vamos voltar lá novamente. Quando Jesus multiplicou os pães, ele estava glorificando. Por quê? Porque estava beneficiando a eles. O multiplicado pão e multiplicado peixe beneficiou a eles, porque satisfez a sua vontade. Olha algo interessante. Agora, quando está numa discussão onde não está beneficiando a multidão, mas beneficiando o reino, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, olha algo interessante. Eles estão começando a dizer assim, mas ele está falando que veio do céu, mas ele não é filho lá de José, de Maria, a gente não conhece a família dele. Olha algo interessante, criticando. Olha, essa é a dificuldade no nosso meio, querido. Quando tudo está beneficiando a gente está dando glória, a gente está dando aleluia, a gente está vindo para os cultos, a gente está dando glória a Deus. Mas quando as coisas param de beneficiar a gente e começa a beneficiar o reino, começa a beneficiar Jesus, a glória subir a Jesus, você começa a dar e não mais recebe. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Reino de Deus é assim, você se dá, você se doa. Reino de Deus é assim, mata a sua carne, morra para este mundo e vive para o reino. Isso é beneficiar o reino e não eu. O Senhor diz assim, toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso é beneficiar o reino e não eu. Eu tenho que pegar uma cruz, há uma dor para eu passar, há uma aflição para eu passar por causa do reino. Há uma dificuldade por causa do reino. Eu vou passar por dificuldade. Então eu estou visando o reino. Então tudo aquilo que beneficia o reino, eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Então aquilo que Jesus está dizendo assim, ei, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Jesus está querendo falar do reino. Isso beneficia o reino. E tudo aquilo que beneficia o reino não me beneficia. Porque eu tenho que abrir mão de coisas da terra para receber o reino. Eu tenho que abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, para receber o reino de Deus. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu tenho que morrer para as minhas vontades. Eu tenho que morrer para as minhas paixões. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que morrer para mim mesmo, para eu conseguir adquirir o reino de Deus sobre mim. Mas lógico que certamente Jesus está dizendo que comer da minha carne e beber do meu sangue é algo simbólico que a gente vai entender. Ele está falando algo espiritual, mas a multidão não estava entendendo. E a multidão estava junto com os discípulos, preste atenção. No versículo 49 diz assim, os antepassados de vocês, o próprio Jesus dizendo assim, os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Olha Jesus dizendo. Versículo 52. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Olha algo interessante. Versículo 53. Então Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, vocês não terão vida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Olha algo interessante. Jesus, ele vai mais profundo e diz: ei, a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não entra no reino dos céus. Olha algo interessante. Quando a multidão viu isso, dizendo assim: cara, você acha que eu vou ter que comer a carne dele? O que a multidão estava pensando literalmente era comer a carne mesmo assim dele, mesmo beber o sangue dele. E isso está contra a palavra do Senhor. Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando espiritualmente. Porque a gente vai entender o que é comer desse pão e beber do sangue de Jesus. Olha algo interessante. E aí passou um pouquinho. Versículo agora 66, dizendo assim: por causa disso muitos seguidores de Jesus abandonaram.
e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é nós? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus que enviou. Queridos, os seguidores e a multidão foi embora porque não suportou a doutrina, o ensinamento que Jesus passou em João capítulo 6. A situação entre discípulo e seguidor é uma coisa muito distinta, mas preste atenção. O que é ser um discípulo? Discípulo é uma pessoa que é levantada para ser ensinada pelo seu mestre. Tudo aquilo que o seu mestre sabe passa para esse rapaz, e esse rapaz se torna discípulo desse mestre. O que é um seguidor? Um seguidor já a palavra mesmo fala, é uma pessoa que segue. Segue aonde vai a pessoa está seguindo. Mas qual é a diferença, Bel, do discípulo e do seguidor? É que o discípulo, ele tem compromisso com o seu mestre, com aquele que está discipulando. O seguidor já não tem, compromisso com o mestre, com aquele que ele está seguindo. Porque hoje, se ele quiser ir hoje no culto, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. Se ele quiser ler a Bíblia ou jejuar ou ter uma vida de santidade, ele vai. Mas se não quiser, ele não vai. O seguidor, ele segue a Cristo, segue o seu líder por satisfação. A gente viu todas as vezes Jesus incluindo e dizendo assim: olha, vocês vieram e voltaram porque o pão que vocês comeram satisfez vocês. Quem vive uma vida de discípulo, ela não vive uma vida, assim, como posso dizer para você, querendo fazer as suas vontades. Não, ele está ali para aprender, tem um coração humilde para aprender. E mesmo que Jesus faça algo que muitas vezes ele não entende, ou deixa ele um pouco confuso, ou muitas vezes deixa ele assim, meu Deus, o que fazer nesse momento? Ele não abandona o seu mestre. É por isso que a Bíblia fala que só sobrou, e alguns estudos dizem que era mais ou menos 500 seguidores que estavam ali, que foi embora, a multidão foi embora, os seguidores foram embora, e só ficam os discípulos. Jesus fala assim: você vai embora. Pedro dá uma olhada e fala assim: para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, quem seguiremos? Pedro estava olhando assim: quem pode ser outro professor nosso? Quem pode ser outro mestre além do Senhor? O discípulo, ele reconhece a autoridade do seu líder, Jesus, do seu mestre. Já o seguidor não consegue distinguir isso, a autoridade. Você sabe que a gente precisa fazer, igreja? A gente precisa ser discípulos. Quem é discípulo, há uma sede, há uma fome de estar sempre junto com o mestre, aprendendo com o mestre, desenvolvendo com o mestre. Pedro sabia muito bem, e quando Pedro abre a sua boca, ele fala pelos 12, diz assim: para onde iremos? A gente não tem outro lugar. A gente era pescador, mas o Senhor veio com uma palavra e nos arrancou disso. A gente não é mais pescador. O Senhor nos tornou pescador de homens. E olha algo interessante, que quando Jesus dá uma palavra final, você ficar em Jerusalém, até que desça poder dos céus. E depois que descer o poder do céu, ide, pregai a palavra, batizai em nome do Pai, do Filho, e fazei o que? Discípulo. Jesus não está falando assim: fazei seguidores. Porque seguidor não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso. Seguidores estão querendo, sabe o que? Fazer, suprir as suas satisfações, as suas necessidades. Olha algo interessante, eles pediram um milagre, eles pediram um sinal e Jesus não fez. Por que não fez? Porque o seguidor está sempre pedindo sinais, o seguidor está sempre pedindo um milagre para acontecer. O discípulo sabe, se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. E respeitamos essa vontade soberana do nosso Deus.
Porque eu e você nascemos para ser discípulos, para ser ensinado, discipulado. E quem é discípulo, olha que algo interessante, está preocupado daquilo que sai da boca do seu mestre. Porque tudo aquilo que sai da boca do seu mestre vem para ensinar. Tudo aquilo que sai da palavra, tudo aquilo que está saindo através dos ao vivos que tem saído aqui, da pastora Jussara, do pastor Paulo, da pastora Lucimara, do Caio, do Gabriel, todos que estão ensinando, são palavras que é vida eterna, é palavra que sai da Bíblia. Então, se você quer ter uma vida de discípulo, começa a desejar a palavra. Pedro podia falar assim: para onde iremos se só o Senhor faz tanto milagre? Pedro podia falar assim: para onde iremos se o Senhor multiplica o pão, cura os enfermos, anda sobre as águas? Ele não falou isso, falou assim: para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Queridos, a gente aprende através da palavra. O que precisamos é isso, é tomar posse da palavra. É nos tornar discípulo e não seguidor. Seguidor não está com compromisso na palavra. Sabe por quê? A palavra está doendo em mim, a palavra está me chicoteando, a palavra está mexendo em áreas onde eu não queria que mexesse, mas a palavra está direcionando a isso, a naquele lugar. Então eu, como discípulo, eu não vou abandonar, porque a palavra está me não posso usar a palavra ferindo, mas a palavra está me corrigindo. Eu não vou abandonar isso. O que eu vou fazer? A palavra do Senhor me endireita as minhas veredas. Eu vou me endireitar. A palavra do Senhor vem para me endireitar. A palavra do Senhor vem me mostrar a direção aonde eu tenho que andar. Mas quando a palavra vem para o seguidor, quando a palavra vem mostrando para ele que ele está errado nesse ponto, que ele precisa melhorar nesse ponto, que ele precisa ser assim, eles abandonam. Por quê? Porque não tem compromisso com a palavra, tem compromisso na satisfação própria. E eu entendo algo: se eu quero Jesus, eu tenho que abrir mão de coisa. Se eu quero o reino de Deus, eu tenho que abrir mão da minha história. Se eu quero Jesus, eu tenho que abrir mão de quem eu sou. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ser uma nova criatura, para que eu possa mesmo aprender de novo com Cristo. Entende? Quando Jesus olha para Nicodemos, com toda a sua sabedoria que ele tinha, era sacerdote, sabia tudo de sacerdócio, era um judeu, tinha lido todo ali o Antigo Testamento, tinha um conhecimento tremendo, e Jesus fala assim: ei, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemo? Nicodemo, para que você possa aprender de mim, se esvazie de tudo que você sabe. Ei, quer aprender mais de Jesus? Se esvazie de tudo que você sabe e começa a aprender dele. E como eu aprendo, Abel, dele? Ouvindo a palavra, mastigando a palavra. Meu Deus do céu, se você quer se tornar um discípulo não abandona o seu mestre. Pode passar a maior situação, deixa eu dizer para você, a gente está passando uma pandemia, está muito difícil, está tudo complicado. E os que vão permanecer é aqueles que têm um posicionamento de discípulos e não de seguidor. Porque aqueles que gostam de ser seguidores e ver milagres acontecendo, vendo o replé dentro da igreja, estão morrendo na fé agora. Porque estão precisando de milagre, estão precisando de ver sinais de milagre, e o único sinal que Deus está dando é através da sua palavra, sinais concluindo, dizendo assim: eu estou voltando, igreja minha, os sinais estão vindo aí, estão apontando a minha volta. É a palavra que vai nos tentar, é a palavra que, sabe, olha algo interessante, os seguidores estavam sendo atraídos pelos sinais dos milagres, mas os discípulos estavam sendo atraídos através da palavra que saía da boca dele. O que tem te atraído, querido? Toma cuidado se você é uma pessoa que é atraída por milagres, por sinais, por revelações. Tem alguém que revela lá, tem alguém que fala o CPF, tem alguém que ali, meu Deus do céu, tem um dom da revelação. Toma cuidado, você está sendo seguidor.
E todo seguidor não tem compromisso com a palavra. Mas se você é discípulo, você não está atrás de sinais, você está atrás da palavra. Ai, Jesus. A palavra que traz vida eterna. Então se posiciona. Olha algo interessante. Mais para frente, Jesus revela a nós e os discípulos o que significa comer da sua carne e beber do teu sangue. Olha algo interessante. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: E tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dando em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha algo interessante. O que Jesus estava querendo dizer para os seguidores que não entendeu, que não discerniu aquilo que estava saindo da boca de Jesus, que a carne dele é o pão e o sangue dele é o vinho, suco de uva. Jesus está querendo dizer assim: se vocês não sentar comigo e não cear comigo. O que é cear, querido? O que é sentar na mesa e cear com alguém? É se relacionar. É só num relacionamento que a gente conhece as pessoas. É no dia a dia, sentando, conversando no olho, tendo tete a tete, é que você conhece. Você não chama qualquer um para entrar na sua casa, sentar na sua mesa e tomar uma refeição com você. Você chama pessoas que você conhece, que você gosta, que você quer ter, sabe, um relacionamento com essa pessoa. Jesus está querendo dizer para aquela multidão: ei, se vocês não se relacionar comigo, se vocês, sabe, tem que parar de querer sinais e maravilhas, querer de buscar eu só por milagre, e não me buscar pelo um relacionamento, vocês não vão ter parte comigo. Vocês estão mostrando que não creem em mim e não creem que o meu Pai me enviou. Essa é a situação do discípulo e do seguidor. O discípulo ele quer gerar relacionamento, o seguidor ele não quer gerar relacionamento. Ele só quer algo que satisfaça as suas vontades, as suas necessidades. Tá entendendo a diferença que eu vejo aqui? Quando ele vai fazer a ceia, que a gente leu aqui em Lucas capítulo 22, quando a gente vê aqui que ele está fazendo a ceia: come deste pão, que representa a minha carne, e beba do suco de uva, que representa o meu sangue. Ele está fazendo isso com quem, queridos? Com quem ele está ensinando? Fazer isso em memória de mim. Toda vez que fizer isso, faça isso toda vez em memória de mim. Ele está fazendo com quem, queridos? Ele está fazendo com discípulos, ele não está fazendo com seguidores. Oh, Jesus. Quer sentar na mesa com Jesus? Quer cear com Jesus? Seja discípulo. Cheira lá. O Senhor quer te ensinar algo, entende? Ele ensinou para quem, Abel? Ele ensinou para os discípulos. Que aquilo que ele pregou lá em João capítulo 6, ele revela para os discípulos, dizendo assim: sabe aquele dia que eu preguei para a multidão e a multidão foi embora, os seguidores foram embora, e eu falei para vocês e vocês ficaram? Então agora eu vou te ensinar o que é minha carne, o que é o meu sangue. Pega esse pão, reparte e come. Isso é minha carne. Você está tendo parte comigo, está tendo aliança comigo. Beba. Por isso, querido, que é muito importante a Santa Ceia. É por isso que você não pode faltar da Santa Ceia da igreja. Santa Ceia é algo primordial, é onde você está ali renovando a sua aliança em memória de Cristo, lembrando de toda a cena, de todo o relacionamento. Ceia, mesa, é algo de se relacionar. E aí, quando acontecer algo que vem para abalar a nossa fé, quando acontece algo para abalar a nossa fé, Paulo diz assim: somos abatidos, mas não destruídos. Podemos até nos abater, mas nunca vamos perder a nossa identidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu não sou seguidor, eu sou discípulo. Eu sou discípulo dele. Entenda isso. Discípulo, ele gera relacionamento com o seu mestre. Discípulo, ele está preocupado na palavra que sai da boca do teu mestre,
porque as palavras que saem da boca do teu mestre viram ensinamento, e ele está sendo discipulado para algo maior. Olha algo interessante. Jesus libera uma palavra profética sobre os discípulos, dizendo assim: discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu, mas a glória é minha. Sabe por quê? Porque quando alguém, um líder, está discipulando os seus liderados, o maior desejo de um mestre é que aquele que ele está discipulando cresça maior do que ele. Esse é o desejo do coração de qualquer pessoa. Tem pessoas que vêm e falam: Bel, como que eu posso ministrar a palavra, não sei o que, e eu começo a passar, e o meu desejo é que ele seja mais profundo do que eu, que ele tenha mais eloquência, que ele tenha mais, sabe, um rema, como a minha pastora fala, um rema de Deus, mais do que eu. Quando Elias e Eliseu estavam andando, Eliseu entendeu que para fazer a obra precisava de uma porção dobrada. Então, quando um mestre ensina o seu discípulo, automaticamente ele passa algo dobrado. É algo para deixar para um outro vídeo a gente falar sobre isso. Mas discípulo é isso. Ele está firmado na palavra que sai do seu mestre. Seguidor está firmado naquilo que pode satisfazer o seu coração, satisfazer as suas vontades, as suas necessidades, os seus milagres. É aquela oração: Deus, o Senhor precisa fazer, você tem que fazer, pelo amor de Deus, e nunca pergunta: Deus, qual é a tua vontade sobre isso que está acontecendo? Eu queria tanto que o Senhor fizesse isso, mas qual é a tua vontade diante disso? Qual é a tua vontade? A pessoa que gera relacionamento com ele, o discípulo, ele está sempre tentando agradar o seu mestre. E olha algo interessante: aquele que está sendo discipulado tem um segredo. Ele escuta mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. Porque a Bíblia diz que a sabedoria está no ouvir e não no falar. Que você fique com essa palavra nessa noite. Quem que você é? Você é discípulo ou você é seguidor? Porque tem coisa que prega a palavra. Se você prega, você ouve uma palavra e a palavra está baseada na palavra de Deus, e você sai brava e nervosa porque a palavra te machucou, tome cuidado. Talvez você está sendo um seguidor dentro da casa do Senhor. Mas se a palavra veio embasado na Bíblia e você falou: meu Deus, que chicote, mas amei a palavra de hoje, serviu para mim, eu vou mudar algumas áreas, então se institui mesmo como um discípulo do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra, ela não vem para matar você, a palavra do Senhor. A palavra vem para curar e para nos alicerçar, para nos corrigir. E a Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. Então Ele te ama, Ele quer você se torne um discípulo dEle, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique aí com essa breve palavra, esse breve ensinamento. Que essa palavra venha mesmo frutificar dentro de você. E até mais. Deus o abençoe.